Eu quero convidar a amada igreja para abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 33 de 2 Crônicas. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero que a igreja, por favor, esteja atenta com muito cuidado e amor. Enquanto a gente está lendo, vai pedindo assim: Senhor, revela para mim. Senhor, revela para mim o seu favor. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios da casa do Senhor, edificou altares a todos os exércitos do céu. Fez seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxarias, e consultou médiuns e adivinhos, e fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pôs imagem de escultura dos ídolos que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, eu escolhi de todas as tribos de Israel e porei o meu nome para sempre. Nunca removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, se tão somente tivereis o cuidado de fazer tudo que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Mas Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre eles comandante dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino, e então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, reedificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, e rodeado até Ofel. Também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios
de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que o servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém? Fecha teus olhos. Amado Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. E quero pedir, Pai, que nesta hora o Senhor possa, Pai amado, operar em nossos corações. Que o teu Santo Espírito, Senhor, manifeste a tua glória sobre nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Meu Pai, que o Senhor possa falar em minha vida e através da minha vida. E que o coração dos teus filhos, Deus, sejam como uma boa terra, Senhor. Pai amado, arada e preparada para ouvir e para receber a boa semente da tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar desde o menor, Senhor, desde a criança de colo até o mais adulto, Senhor, e que essa noite seja uma noite de transformação e de restauração, em nome de Jesus. Amém. Tem coisas nessa vida, irmãos, que nos dá revolta, e eu fico maravilhado pela alegria de saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, que Ele sempre vai buscar em nós a referência de filhos. Ele sempre vai criar em nós oportunidade para que nós possamos ser alcançados pelo seu perdão e para que nós possamos também ter frutos de arrependimento, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós fazemos escolhas, e essas escolhas ela vai trazer para nós consequências irreparáveis, consequências que podem definir totalmente a destruição e pode simplesmente anular tudo que Deus preparou para nós. Quando nós começamos a pensar na importância que tinha um rei em Israel, repare que Manassés, ele era filho do rei Ezequias, e ele começou a reinar muito cedo, com 12 anos. Imagine vocês que poucos de nós temos esse privilégio de, na idade de 12 anos, já sermos responsáveis por uma nação. E isso é algo que só o nosso Deus faz, é algo que só o nosso Deus prepara. Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares altos, muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares especiais e nós não sabemos valorizar. E aí muitas vezes o Senhor usa alguns servos para cantarem louvor, dizendo: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Muitas vezes você começa a receber recados do céu dizendo: olha, fique atento, porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você espera. Manassés, ele estava debaixo da bênção de Deus. Ele estava simplesmente sendo rei de Jerusalém, a cidade onde o Senhor separou para que o nome dele fosse estabelecido para sempre. E eu quero que você entenda que é um privilégio quando você está no centro da vontade de Deus, e quando você sabe que a vontade de Deus ela vai ser liberada na sua vida para sempre. Você precisa entender que quando você é chamado, e quando você dá ouvido à voz do Senhor, e você deixa que o Espírito Santo lidere a sua vida e a sua caminhada, o Senhor começa a fluir dentro de você e começa a dar vitória. Mas você é livre. Vamos fazer zoada? Diga assim: eu sou livre. Glória a Deus. Eu tenho direito de escolha, mas eu preciso ter cuidado com as minhas escolhas. Manassés começou a reinar com 12 anos. Ele era filho de Ezequias, mas
fez o que desagradara a Deus. Quando nós fazemos o que não agrada a Deus, sofremos as consequências. O que agrada a Deus é que nós vivamos o melhor de nossas vidas, é que nós vivamos o melhor de Deus. É quando eu entendo que no centro da vontade de Deus, eu sempre vou estar no lugar certo, eu sempre vou ter força para vencer, eu sempre vou ter alegria para cantar, eu sempre vou ter gratidão no coração, porque por mais que os ventos sejam contrários, por mais que se levante angústia, por mais que se levante dores, inimigos contra nós seremos vitoriosos. O rei Ezequias, pai de Manassés, ele é afrontado pelo rei da Síria, e quando ele está lá desesperado, aquele homem, ele se dobra e diz: olha, Senhor, veja o que o rei da Síria falou. Disse que vai pegar a gente, que vai destruir, e disse que o Senhor não vai poder nos defender. E quando ele diz isso, o Senhor se levanta grande contra o rei da Síria. E o que é que acontece? O Senhor diz para ele: olha, eu vou colocar um nariz na boca do rei, e vou botar um freio na sua boca, um anzol no seu nariz, e vou fazer ele voltar. E toda a nação da Síria sofreu as consequências por causa da fidelidade e da obediência de Ezequias. Irmãos, quando você anda e quando você escolhe andar com Deus, pode se levantar inimigos contra você, pode chover canivete aberto, facão sem bainha, mas você não é abalado. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você permanece firme. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos em uma posição de destaque, e você como filho e filha de Deus, você está em uma posição de destaque. Muitas vezes, quando nós estamos em uma posição de destaque, nós começamos a ferir princípios. Nós ferimos princípios de Deus em nossas vidas, e isso faz com que o Senhor anule a sua bênção sobre nós. Isso faz com que o Senhor paralise, porque, como foi dito aqui essa noite, você semeia, e o que se você semeia, você vai colher. Se você colhe desobediência, se você colhe soberba, se você colhe coisas ruins, você vai colher coisas ruins. A atitude do rei trouxe calamidade para ele, para a sua família e para toda Jerusalém. Isso está lá no versículo 2. Diz que ele fez semelhante ao povo que o Senhor expulsara. Isso é muito forte, irmãos. Porque olha, uma das coisas que o Senhor deixou bem claro para a nação de Israel é que eles estavam tirando aquele povo daquela terra, ia dar a eles uma terra onde mana leite e mel, e que eles seriam prósperos se eles não fizessem igual o que aquele povo fazia. E o outro versículo no final diz que eles fizeram ainda pior. Eu quero abrir uma brecha aqui, e eu quero trazer para a gente uma reflexão. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, nós não seremos dignos de julgar a ninguém. Nós precisamos ser mais justos do que as pessoas que não têm o Espírito de Deus. E muitas vezes nós somos mais injustos do que eles. E muitas vezes nós julgamos com as mesmas moedas. E muitas vezes nós estamos ferindo um ao outro. E muitas vezes nós estamos violando uns aos outros princípios que Deus colocou sobre nossa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, é melhor você perder, é melhor você ficar no prejuízo do que você pegar o teu irmão e levar em um julgo, para que infiéis julguem a sua causa e a dele. Perca, fique no prejuízo, mas não faça. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão cheios de razão,
Muitas vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas que nós vamos desprezando os princípios que o Senhor trouxe para a nossa vida. O rei Manassés, ele fez isso. Ele se esqueceu quem era o pai dele. Ele esqueceu quem era o Deus da nação de Israel. E ele começou a fazer o que lhe agradara, a tal ponto de colocar os filhos no fogo, ofertar o filho a um Deus. Ele não somente se contentou a adorar Baal, Balaim, até todo o exército do céu. Esse homem rendeu adoração, esse homem levantou o poste ídolo, esse homem profanou o altar do Senhor, porque ele achava que era conveniente. Estava sobre ele a autoridade de um rei ungido. Estava sobre ele a autoridade de um rei ungido. E quando eu lembro que eu sou pastor ungido, e quando eu lembro que eu estou debaixo de apóstolos ungidos, e quando eu lembro que eu tenho um Deus que liberou a unção sobre minha vida, eu disse: Deus, tem misericórdia para que eu não venha aproveitar da autoridade que me foi dada por Deus, para que eu venha a oprimir e ensinar errado aos meu povo, para que eu não venha a ferir princípios de Deus que vêm acabar com a minha vida, com a minha fé. O que Manassés fez não somente atrapalhou a comunhão dele, não somente ele feriu os princípios do que o pai dele criou. O pai dele conseguiu tirar a idolatria, os postes ídolos do altar da casa de Deus. Ele levou tudo de volta, e ainda ele levou toda uma nação a pecar. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Que muitas vezes você está dizendo a seu filho: Deus é bom, mas as suas atitudes levam ele a se tornar um idólatra. Mas as suas atitudes levam eles a não querer conta com Deus. As suas atitudes levam a ele a se afastar de Deus dia após dia. Sabe por quê? Porque você, sem perceber, está violando princípios. Porque você, sem perceber, está usando um jugo desigual e está sendo pilhado por coisas que levam à destruição não somente da sua família, mas de toda a geração que segue. O rei Manassés, ele levou a nação de Israel a algo tão terrível, que o Senhor, na sua misericórdia, enviou pessoas para falar. E o versículo 10 diz que o povo não deu ouvido. O povo não quis ouvir o que o Senhor tinha falado. O Senhor avisou: olha, vocês estão errados. Olha, o que vocês estão fazendo não é bom. Volta ao princípio. Vocês é a nação escolhida, você é o povo adquirido, o sacerdócio santo. Não, eles não deram ouvido. Irmãos, quando eu vejo essas coisas, eu fico me perguntando: até onde eu estou sendo sensível à voz do Senhor? Até onde eu tenho dado ouvido à voz do Senhor? Até onde eu tenho entendido que eu estou indo desenfreado em um caminho e o Senhor está dizendo: para, volta, reveja seus conceitos, e eu continuo insistindo, porque o meu orgulho, porque a minha vaidade de pai, a minha vaidade de pastor, a minha vaidade de líder diz: eu não posso voltar atrás, porque palavra de rei não volta atrás. Você já pensou isso? Você já pensou que muitas vezes o orgulho não deixa a gente mudar de direção, mesmo que o Senhor fale, mesmo que o Senhor diga: rapaz, você vai quebrar a cara, rapaz, não é assim que faz, e você continua, e você se atira, e você vai mais e mais e mais, e eu não quero nem saber quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, quando nós não paramos e não temos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a calamidade vem, as dificuldades vêm. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes é mais fácil a gente ouvir um amigo, é mais fácil a gente ouvir o nosso ego, é mais fácil a gente ouvir o que a gente gosta,
do que a gente ouvir uma verdade. Eu fico pensando se Pedro leva a ferro e a fogo, quando Jesus olhou para ele, sabe, apóstolo? Quando Jesus olhou para ele e disse assim: para trás de mim, Satanás. Se Pedro leva, até hoje ele estava falando mal de Jesus, não quero mais saber. Emprestei o barco para ele. Ele falou para a multidão que estava apertando ele em cima do barco. É certo que ele fez um milagre lá, eu trouxe um bocado de peixe, mas estava lá. Disse que iam pegar ele, que iam injustiçar ele, que iam bater nele e que iam crucificar ele. E eu estou tentando tirar ele dessa confusão toda, porque tem muita gente que quer ajudar Deus assim. E eu tento tirar ele dessa confusão toda. Ele olha para mim e diz: para trás de mim, Satanás. Aí também já é demais. Irmãos, às vezes a verdade, ela dói, mas quando você deixa ela entrar, ela muda. Aleluia, aleluia. O apóstolo Pedro, ele ouviu a verdade e ele se deixou ser tratado por ela. Eu acho bonito quando eu leio as cartas de Pedro, que vejo Pedro dizer assim: eu fui preso, eu fui humilhado, eu fui injustiçado por causa do nome de Jesus. Que privilégio grande. Pior era se eu fosse preso porque eu era caloteiro, porque eu era ladrão, mas não, eu fui preso, eu apanhei por causa do nome de Jesus. Aleluia. Morra, irmão, se possível morra por causa do nome de Jesus, mas não deixe a calamidade destruir a sua vida, não deixe a calamidade destruir a sua família. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nunca chega atrasado. Aleluia. Está doendo? Aleluia. É melhor você sentir dor com a verdade de Deus. É melhor você sentir dor com a verdade de Deus do que você sofrer a calamidade sobre a tua vida. O rei Manassés, ele não dá ouvido. Ele não dá ouvido à voz do Senhor. O povo de Jerusalém não dá ouvido porque o rei não deu ouvido. Se o pai não dá ouvido, é o filho que vai dar. Se o líder não dá ouvido, é o liderado que vai dar ouvido. Mas olha que coisa interessante. Eles não deram ouvido e a calamidade veio. E a história que a gente está lendo nessa noite diz que pegaram o rei Manassés, colocaram um anzol no nariz do rei, para ele não ficar funçando nada. Amarraram ele. E eu já vi alguém dizer que fizeram, ele foi carregado como quem se carrega porco. Amarraram os pés e a mão, colocaram uma madeira e levaram ele cativo para a Babilônia. Mas irmãos, diga assim comigo: Deus é bom. Aleluia. E o favor dele é sobre a minha vida. Queridos, quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que aquele homem ia estar findado às misérias, a tudo que ele fez, e ele estava simplesmente colhendo o que ele plantou, ele estava simplesmente sofrendo as consequências das escolhas que ele fez. Ele não ouviu o pai dele. Eu já vi alguns comentários que diz que ele não tinha visto o que Deus tinha feito na vida do pai dele. Talvez ele não tinha visto o que o rei Ezequias experimentou de Deus, mas como filho, com certeza ele ouviu a história. Sabe por que eu digo isso? Eu vou contar uma história para vocês. Eu sou novo, eu tenho 57 anos. Aí de vez em quando eu estou com Priscila, com Daniela, com Anderson. Aí eu começo a contar. Outro dia eu estava com o apóstolo Jones, e a gente estava indo andando lá para Cosme de Farias, e eu começo a contar, e quando eu vou terminar de contar histórias, elas completam. Eu digo: eu já contei isso para você?
Elas dão risada porque eu já contei pelo menos umas 10 vezes a mesma história. Irmãos, às vezes você nem conta para o seu filho, mas seu filho está ouvindo você contando para alguém. Então ele guardou. E eu quero aqui trazer mais uma palavra de encorajamento. Pai, mãe, não desista do seu filho. Esposa, esposo, não desista do seu cônjuge. Porque a palavra fica. E na hora certa eles vão lembrar do que foi dito. Na hora certa eles vão ser confrontados com essas palavras. Sabe o que é que eu entendo? Que quando a angústia bateu, quando o desespero bateu na vida de Manassés, quando ele viu o que as escolhas dele levaram ele para. E ele angustiado, ele lembra do favor de Deus. Ele lembra que ele tem um Deus, o Deus do pai dele, o Deus da nação, que ele era rei e que era poderoso para mudar a história. Você sabe qual é a maior mentira que Satanás faz? A primeira, ele acha que você tem direito a tudo. Você pode experimentar de tudo que a sua carne deseja. Você pode fazer tudo que o mundo te oferece. Você é livre. Não. Quem é escravizado é crente. Crente só faz o que o pastor manda. O crente só faz o que a igreja quer. Não, meu irmão. O crente é livre. Porque o crente sabe as consequências do seu pecado. Aleluia. Mas o diabo, aplaude ao Senhor. Mas o diabo, ele te dá uma falsa liberdade. O rei Manassés era rei. E ele podia fazer tudo. E ele podia mandar no que ele quisesse. O pai dele já estava morto, agora quem mandava era ele. A primeira mentira que o diabo faz é dizer que você pode fazer tudo. Só que eles querem te contar as consequências disso. A segunda mentira que ele coloca sobre a tua vida é que depois que você quebra a cara, depois que a calamidade vem, ele diz para você: tá vendo? Você é culpado, não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais transformação, não tem mais nada que você possa fazer, melhor até que você dê cabo da sua vida, não tem perdão para você. E aí ele fica te oprimindo, e aí a sua consciência fica pesada, aí você não sabe o que fazer. E é nessa hora que o favor de Deus entra. É nessa hora, pai e mãe, que o seu filho vai lembrar do que você disse a ele e de como você o sustentou em oração. É nessa hora que o cônjuge muda de história. O rei Manassés, ele fica arrependido. O texto diz, o verso 12, que ele ficou angustiado e clamou ao Senhor, e ele reconheceu o Deus de seu pai. Ele reconheceu o Deus de Ezequias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele reconheceu. No lugar do remorso, no lugar da opressão do diabo na sua vida, lembre-se do favor de Deus. E como eu alcanço o favor de Deus? Através do arrependimento. E quando eu me arrependo, o Senhor coloca dentro de mim um clamor, um desejo de súplica, e clamo por misericórdia. Ele recebe o perdão porque ele teve coragem de se arrepender e reconhecer quem era o Deus da vida dele. Você talvez não venha de uma linhagem real. Você não é nem de Israel, a nação eleita do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz para que você fosse reconciliado com Deus. Jesus, ele veio para trazer salvação a todos aqueles que nele crê, independente de cor, de credo, de nação. Então você pode ser reconciliado, você pode receber o favor de Deus através de Jesus. Por isso que quando você clama, por isso que quando você ora, você diz em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que a vitória vem, é em nome de Jesus que o perdão acontece. Aleluia, glória a Deus. É em nome de Jesus que o seu pecado é perdoado. O favor de Deus
traz perdão e traz misericórdia. O verso 13 diz que o Senhor aplacou, o Senhor se despertou para a oração daquele rei. O Senhor disse: olha, ele está gemendo, ele está sofrendo as consequências, mas ele está fazendo o caminho de volta. E o Senhor vai e traz Manassés de volta. Queridos, só o Senhor é capaz de perdoar e zerar as suas dívidas com Ele. Ele te dá força para recomeçar. Muitas vezes tem pessoas que reconhecem o erro, mas não tem força para recomeçar. Judas, ele reconheceu o erro dele. Judas devolveu as moedas, jogou lá de volta aos sacerdotes, mas ele não teve força, ele não entendia, ele não conhecia o Jesus do perdão, o Jesus da misericórdia. Se ele corresse para Jesus, em vez de correr para a forca, a graça de Deus alcançava ele. Queridos, muitas vezes tem muita gente, sabe? Tem um versículo que diz lá no livro de Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tem muita gente que não tem alcançado misericórdia, que tem até tido coragem de confessar: eu faço mesmo, eu fiz mesmo, mas agora não tem mais jeito. Alcance misericórdia se arrependendo. Alcance misericórdia fazendo o que Deus quer que você faça. Faça de novo, comece de novo, porque quando você se arrepende, o Senhor zera tudo, e o Senhor começa tudo de novo. Ele te dá uma nova chance. O ontem ficou para trás. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã, te mostrando o favor de Deus, patrocinando para você um novo começo. Eu posso clamar, e eu posso começar tudo de novo. Irmãos, eu não sei o que você fez de errado hoje, ou o que você fez de errado há 10 anos atrás, ou se você está pensando em fazer alguma coisa errada daqui para amanhã. Mas uma coisa eu sei: enquanto você está vivo pensando fazer coisa errada ou não, você está debaixo do favor de Deus. Sabe por quê? Porque quando o favor de Deus cessa é quando você morre, quando sua vida é ceifada, porque aí a sua oportunidade cessou. Mas enquanto você está vivo, por pior que você se ache, por pior que você se sinta, você ainda pode ser alcançado pelo favor de Deus. Tem jeito para você, tem jeito para mim. Irmão, se teve jeito para Manassés, aqui para nós, viu? Os advogados de plantão que me digam aqui, hein? Tinha jeito para um homem desse pela lei? Tinha não, não era? Tinha não. Um homem desse aqui, se tivesse pena de morte, já estava condenado. Mas olha o que Deus faz. Olha a misericórdia de Deus na vida de alguém. Mas sabe por quê? Quando você faz coisa errada, você machuca o seu próximo, e você fere os princípios da vida, você está ferindo os princípios que Deus estabeleceu para você. Isso é tão forte que a Bíblia diz: olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Servos, respeite e trabalhem para os seus patrões como se vocês estivessem trabalhando para Deus. Filho, honra pai e mãe, porque é mandamento com esperança. Então todas as coisas que você faz na vida, você faz para Deus, e você presta conta a Deus. É a Deus que você presta. Nós recebemos as bênçãos, a benesse da sua obediência, como também sofremos a consequência da sua desobediência. Mas é a Deus que você vai prestar, é Deus que é o seu juiz, é Deus que vai dar a palavra final.
Por isso que Manassés foi alcançado, porque a palavra final não foi minha, nem de ninguém daquela época. A palavra final foi de Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor te vê como seu filho, e Ele vai estender o seu favor sobre você quando você levantar um clamor a Ele, um clamor sincero e arrependido. Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja restaurado. Irmãos, Manassés se arrepende, o Senhor traz ele de volta para Israel, restabelece o trono de Manassés, e quando você vai ver, agora Manassés faz tudo de novo. Agora ele tira a idolatria, agora ele levanta o altar aos deuses de seus pais, agora ele começa a fazer tudo direito. Ele não somente foi perdoado por Deus, mas ele teve o privilégio de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Quando você é alcançado pelo favor de Deus, quando você recebe o perdão de Deus, o Senhor prepara você para fazer o que Ele precisa. Ele coloca você no centro da vontade dEle. E eu quero que você entenda isso. Você foi gerado para o louvor da glória de Deus. Você foi gerado para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Quando você ama seu próximo, quando você perdoa o seu próximo, quando você socorre o teu próximo, quando você corrige o teu próximo em amor, você está fazendo a vontade de Deus. Você está dentro do propósito de Deus. Repare que aquele homem que fez tanta coisa errada, agora apaixonado por Deus, ele vem, ele restaura a família, ele restaura a nação, ele agora restaura o altar do Senhor, e agora a glória de Deus se estabelece através da vida dele. O Senhor, Ele quer não somente te perdoar, Ele quer restaurar a tua família. Mas eu quero te dizer uma coisa: para o Senhor restaurar a tua família, Ele primeiro tem que restaurar a tua vida. Um dia eu aprendi aqui, um pastor esteve aqui, ele falou algo interessante, que às vezes a gente passa sem prestar atenção. Quando Josué, ele chama a nação de Israel, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer que seu filho sirva ao Senhor? Sirva você primeiro. Você quer que sua mulher sirva ao Senhor? Sirva você primeiro. Você quer ter frutos de adoração em tua casa? Comece você a ser um adorador. É igual a braseiro, acende a primeira brasa que o resto pega fogo. Seja o braseiro de Deus na sua casa. Aleluia. Seja o braseiro de Deus na sua igreja. Seja o braseiro de Deus onde você andar. O seu relacionamento com Deus será restaurado quando você verdadeiramente se arrepender e levantar um clamor a Ele. Quando o seu relacionamento com Deus é restaurado, você consegue restaurar todas as coisas em sua vida. Sabe, irmãos, Mateus 6,33, vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É incrível como muitas vezes a gente toma isso como se fosse um puxavão de orelha, né? Buscar primeiro, apóstola, buscar primeiro o reino de Deus. Tem que buscar primeiro o reino de Deus. Isso é um conselho, irmãos. É um conselho. Quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas verdadeiramente são acrescentadas. Você vai bem no estudo, você vai bem no trabalho, você vai bem no relacionamento, porque Deus, Ele vai na sua frente. Deus, Ele vai mudando a história. Sabe,
Ontem nós estávamos falando sobre aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E interessante é que quando a maior autoridade da terra naquela época, o rei Nabucodonosor, disse para eles que eles tinham que se curvar. E ele disse: não vou me curvar. E ele disse: olha, se vocês não se curvarem, o seu Deus vai ter poder para tirar vocês do fogo e das minhas mãos. Ele disse: eu não sei se ele vai querer tirar. Poder ele tem. Se ele vai tirar, eu não sei. Mas se ele não tirar, eu também não vou me curvar. Aqueles homens buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. E eu fico apaixonado quando eu vejo que diz que eles entraram. Os que jogaram eles já ficaram queimados pelo fogo. E eles entraram e passearam no fogo. Porque o Senhor cobriu. Aleluia. 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 O Senhor te restaura. E o Senhor te capacita. E o Senhor te cobre. Para que você possa ser mais, muito mais do que vencedor. Nós estamos em 12 dias proféticos. E você não pode sair daqui sem entender que o favor de Deus, ele sempre vai gerar o melhor na sua vida. Ele sempre vai fazer o melhor para você. Não tenha medo das caretas, não tenha medo das caras feias, não tenha medo das adversidades da vida. Simplesmente confie, porque o Senhor, o mesmo Deus que foi capaz de perdoar Manassés, o mesmo Deus que fez com que aquele homem que fez coisas terríveis foi restaurado. Esse mesmo Deus, ele é capaz de restaurar a sua vida. Esse mesmo Deus é capaz de liberar o favor dele sobre você. Aleluia, glória a Deus. Ele se arrependeu e ele alcançou o favor de Deus. E você nessa noite, você também pode alcançar o favor de Deus. Irmãos, eu quero fechar essa palavra, apóstolo, para te devolver a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa assustadora. Muitas vezes a gente está tanto tempo na caminhada da fé que a gente esquece do favor de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas angústias, pelas amarguras, pelo dia a dia da igreja. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo tanto tempo de casado e a gente esquece de lembrar do favor de Deus, da sua misericórdia que renova toda manhã. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a tomar atitudes que estão bem diferentes do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós achamos que Jesus não vai voltar mais. Muitas vezes a gente achamos que não vale mais a pena orar, consagrar, viver em santidade, porque já tem tanto tempo que disse que ele ia voltar e não voltou. Mas ele ainda não voltou, porque ele quer resgatar a sua vida, porque ele quer resgatar a sua família, porque ele quer liberar ainda do favor dele, porque ainda tem muita gente lá fora que precisa ser alcançado. E talvez você aqui dentro precisa também ser alcançado pelo favor de Deus. Eu quero que você pense nessa história que lemos essa noite. Eu quero que você pense como terrível foi Manassés. Mas eu quero que você saia daqui lembrando como o favor de Deus é capaz de perdoar, como o favor de Deus é capaz de restaurar, como o favor de Deus é capaz de mudar a história. Eu quero que o Senhor verdadeiramente complete na sua vida o que Ele tem que completar nesses dias. Que o Senhor abençoe.